Anime furry baseado no mangá de mesmo nome, apresentando uma utopia onde animais antropomórficos convivem em sociedade. Ou pelo menos tentam. Diante de nós, um protagonista que, como muitos ali, tenta compreender sua natureza, com direito à sua personalidade dominada por inseguranças de todo bom virgão. Legoshi tem sua vida virada do avesso ao conhecer uma coelha anã, que o fará brigar constantemente com a ideia de ética. Olá amigos, sejam bem-vindos e este é um canal sobre Sonic. Mas hoje eu gostaria de sair um pouco do nosso tópico rotineiro para falar sobre Beastars. E foi ali, naquele momento, que eu encontrei uma pequena coelha e também os meus instintos. Quando eu fiquei sabendo da existência de Beastars, ele me fez um convite irrecusável. O anime se introduz muito bem, não apenas com sua premissa, mas como ele não tem dificuldade alguma em estabelecer seus conceitos. Complexidade é uma parada que você enxerga de longe impregnada em sua narrativa, pois o mundo de Beastars é bastante complicado. Logo no primeiro episódio é bastante claro o quanto ele quer que você entenda como a relação entre espécies daquele mundo funciona e como ela não é uma das mais amigáveis, sempre lembrando que mesmo que eles ajam e convivam como nós, seres humanos, eles ainda são animais. Isso permite que o anime trabalhe o fato de serem animais de muitas formas, fazendo analogias não só às discriminações causadas pela divisão entre herbívoros e carnívoros, como também às diversas violências que aquele contexto pode proporcionar, seja pela transição da adolescência para a fase adulta, a compreensão do nosso próprio papel em sociedade e a forma como eles se relacionam. Isso tudo entrando em conflito com o próprio instinto selvagem, dando toda uma camada a mais à coisa e moldando a personalidade de cada um deles em cima disso. Nosso protagonista, Legoshi, ele é um lobo que luta contra sua própria natureza predatória, para se adaptar à sociedade que trata a questão de comer carne como um crime grave, fazendo com que ele se comporte como um dos fracos. Uma aparência que ele tenta manter há anos, e ele faz isso até que bem. Porém, tudo muda ao conhecer uma coelha anã, Haru, que desperta não só seus instintos reprimidos de caçador, como também desperta o sentimento de paixão. Aí ele se depara com o seguinte dilema: cara, eu quero namorar a novinha ou eu quero lanchar a novinha? O modo como Legoshi age como um virgão inseguro dá um pique extremamente dinâmico à narrativa. Ele tá sempre pensando, refletindo e às vezes age pelos seus instintos. E esses momentos são de longe o auge do personagem. Isso permite que ele evolua de forma bastante natural. Do outro lado temos Haru, sua paixão. Diferente de Legoshi, que finge ser quem não é, ela precisa lutar com a ideia de que ela é uma das fracas com o tempo de vida incerto. Ao longo do anime nós acompanhamos essa relação entre espécies com direito até a triângulo amoroso, só para deixar tudo mais emocionante. Seu elenco secundário é extremamente carismático, mesmo não tendo um desenvolvimento igual aos principais, eles não deixam de ser expressivos. Os caras têm um panda muito da hora que te oferece tentação. E também temos a Juno. Cara, como eu queria que essa menina fosse real. A dublagem brasileira é bastante carismática. Eu gosto de todas as vozes presentes, e elas se encaixam muito bem. Não teve um momento que eu senti estranheza. Lembrando que se você for um daqueles justiceiros sem causa que fala: ia lá, o cara vê anime dublado. Amigo, tá vendo aquela porta ali? É aquela ali. Aquela é a porta do meu coração. E aí, Legoshi, quando é que você vai perder a virgindade? Seus diálogos são impecáveis e alguns deles são totalmente reminiscentes à orgânica casualidade e papo furado da vida cotidiana, com direito a alguns que valem até tapa na cara. Eu gosto, mas não gosto de gostar. A música foi uma parada que me pegou, pois logo de início ele parecia ter saído direto de um Plague Tale com um violoncelo esquizofrênico de tom melancólico na perseguição mega tensa do tempo. Porém, eu não quero dizer que existe uma inspiração, mas as semelhanças acabam por aí. Em seguida, ele te leva em um delicioso passeio no parque, te embalando em um Romance Music, tombando para um lado mais da Espanha, que te conforta, acompanhado de um jazz e soul que incrementam ainda mais a experiência sonora. Eles também fazem uso de alguns sons mais fáceis de identificar, juntando música eletrônica e algumas guitarras. Confesso um pouco da minha ignorância em respeito de alguns gêneros presentes. Não sou um grande conhecedor desses estilos, mas como alguém que observa da janela é algo que toca o fundo do meu coração. E eu amei a trilha sonora do anime. Além de que temos a música de abertura feita pela banda Ellie, que é um grupo japonês que mistura hip hop com soul e jazz. E se você assistiu a minha análise de Sonic Rush, você sabe que eu sou bastante fã dessas misturas musicais. Amigo, os caras misturam japonês com inglês, que é algo mais hipster que isso, meu irmão? O anime funciona em 3D, porém mistura com algumas partes mais desenhadas, em sua maior parte cenários com aquela taxa de frames abaixo de 30, que funciona muito bem.
e deve ter matado de ataque cardíaco os otaku ultra protegidos que não gostam de anime em 3D. Enquanto ele foi um alívio para muitos por não se parecer em nada com Berserk de 2016. É sério, eu vi gente que tinha esse medo. Ele tem um estilo de arte muito atraente, abusando de uns efeitos de sombra e o uso consciente de efeitos de iluminação para dar profundidade e não fazer com que seus personagens pareçam estar andando em cima de um papel. Eles fazem bons usos de ângulos de câmera alternando em 3D e 2D, quando possível, para dar uma variada e não ficar apenas com câmeras estáticas, fazendo uso de alguns movimentos mais agressivos, ou seja, deixa tudo mais dinâmico. É possível perceber alguns momentos onde são usadas algumas técnicas mais lavadas, onde os personagens estão em um fundo com apenas algumas luzes desfocadas, talvez para economizar no orçamento. Não sei, diferente disso aqui, que está magnífico, mas isso não chega a ser danoso ou feio. O trabalho feito com o 3D no fim das contas chega ao ponto de um produto profissional bastante, que agrada e funciona muito bem. Um dos pontos mais altos para mim, sem sombra de dúvidas, são seus personagens. Você se apega muito fácil a eles, preenchendo aquele vazio feito pela sua falta de amigos. Ele é um daqueles animes que são construídos por seus personagens, onde o dinamismo de suas tramas se conecta com o mundo onde eles estão presentes de forma bastante natural, sempre brincando com a ideia de crescimento e as tentações de provar do proibido. Cada um de seus personagens tem suas motivações e elas são exploradas muito bem, e muitas de suas motivações estão ligadas à questão de carne, explorando a ideia de que todos travam sua própria luta interna, mas que precisam frequentemente colocar suas máscaras, fazendo com que exista uma constante atuação perante a sociedade. E isso se traduz a momentos como quando a coelha, que parece tranquila ao lado do lobo, mas que na verdade ela quer sair correndo dali, ou do cervo que precisa esconder suas fraquezas, pois ele precisa parecer perfeito em tudo, já que o corpo dele foi feito para ser um corpo de uma presa, fazendo com que a demonstração de força e de poder que emana dele tenha um outro significado. Entre ânsias e falhas postas quase que involuntariamente pela transição da adolescência para a fase adulta a questões de compreensão da própria natureza selvagem e seus instintos perante a sociedade, Beastars cria essa metáfora de como os corpos deles entram em contato com outros corpos e o resultado dessa intersecção pode levar a muitas consequências, que em sua maioria são bem violentas, e é muito interessante ver eles lidando com esses dilemas. Isso sustenta muito bem a sua premissa e é desenvolvido de forma impressionante, até chegar ao final do anime. Foi difícil engolir os acontecimentos finais, porque os eventos soaram convenientes demais, mas depois de assistir e reassistir eu finalmente consegui chegar a um ponto de entendimento e aquilo não soou mais tanto alienígena. Eu poderia falar muito mais, mas eu vou me limitar apenas por aqui, pois eu quero que você que ainda não tenha visto a obra tenha a oportunidade de conhecê-la. Essa com certeza foi a análise mais difícil que eu já fiz, por isso já peço desculpa se eu não consegui expor meus pensamentos corretamente. Eu poderia simplesmente fazer um vídeo de 5 segundos mandando todo mundo assistir isso, mas isso seria simples demais. A obra como um todo permite uma conversa mais abrangente, e eu queria falar dela da forma que ela merece. E se você já assistiu o anime ou se leu o mangá, eu recomendo o vídeo do quadro em branco e uma leitura no site do Intox Anime. Beastars é uma obra especial. Eu nunca gostei tanto de um anime em toda a minha vida. E a minha recomendação é mais do que óbvia. E a cereja do bolo é que no último episódio é confirmada uma segunda temporada. Ou seja, não é só hype, é ultra hype, é hype pra caralho.